Logo, nesse jogo de identificações, ah, nós acabamos, aliás, de ver como exemplo que este tipo de identificação ah, dava um torro. E aqui a pergunta, como no vídeo, aliás, que eu vos aconselhei de ver, a ideia é como é que se constrói um torro com dois buracos. Ou seja, qual é o processo de identificação? Se este dá um torro com um buraco, qual é o processo de identificação que vai permitir obter um torro com dois buracos? Logo, aqui vamos introduzir um bocadinho de técnicas que são muito importantes, vão ser vistas mais tarde, mas aqui vamos Eu vou definir. fazer batota, ou o professor quer que eu esteja calado, é que eu já vi isto no vídeo Mas do diz com as tuas professor. palavras. Eu estou interessado em saber como é que vocês explicam isto com as vossas palavras. Pronto, Não é foi a batota? minha resposta, na verdade foi a minha resposta na altura até, sinceramente, que é, isso é um touro de dois buracos, dividimos em dois touros de um buraco, Quer dizer, só com uma abertura no meio, exato. aqui tecnicamente, o que a gente faz ah, Não vai é, dar bem um touro, vai dar tipo um touro só com uma pequena abertura. exatamente, fazemos ah, um corte aqui Yeah, exato. e um corte aqui, aqui com um buraco, e este sabemos codificar, este sabemos codificar. Quer dizer, ah, sabemos codificar isto. Como é que eu vou codificar um buraco aqui? Ou seja, no fundo, a questão é como é que eu vou fazer um buraco aqui? O buraco, o buraco vai ser basicamente quando fizermos as junções, não é? Vai Bom, surgir naturalmente quando fizermos a junção dos dois touros, ou não? ah, logo, há Tornos. várias maneiras de apresentar esse buraco. Eu estou a tentar ver como é que se faz linhas retas. Não, eu não quero. Bom, então vamos fazer assim. Há várias maneiras de apresentar esse buraco. Eu vou fazer assim. Vamos continuar com estas coisas assim. A maneira que eu prefiro é pegar num destes pontos. Aliás, não é um ponto qualquer, é aquele ponto que a gente tem que faz a junção entre as duas curvas fechadas. E aqui vamos fazer um corte. ah. Logo, quando fazemos um corte aqui, aqui eu pus o corte um bocadinho num lado qualquer, o que a gente está a dizer, ao final de contas, é que vamos pegar uma tesoura e vamos cortar esta parte. Logo vai ficar um, vai ficar isto, e depois vai ficar isto, e depois vai ficar isto. Estes pontos aqui, então aqui tem que ter cuidado. O que é que eu estou a dizer? Sim, estes pontos aqui continuam de ser identificados, mas aqui eu tirei um pedaço. Tirei este pedaço. Cortei aqui. Mas os pontos aqui continuam a ser identificados. Logo, vou ter aqui, eu preciso dar nomes a estes caminhos. Vamos chamar aqui este caminho A, este caminho, o caminho B, e vou fazer a mesma coisa. Aí aqui depois faço outra coisa que é esticar. Logo aqui fica B, A, B, ah, acho que assim, A, e esta coisa vermelha, estes pontos aqui. E faço a mesma coisa do outro lado, essencialmente. Logo, do outro lado, se eu fizer o corte equivalente, imaginamos, seria uma coisa assim. Eu aqui posso ter C, C, D, D. Faço.
o meu corte e ao final vou ter uma cena que eu vou pôr ali, que vai ser. Então, não se enganar, isto vai ser C, e depois temos aqui D, e depois temos aqui neste sentido o C, e neste sentido o. Por que é que eu fiz isso assim? Assim, o D, e aqui o nosso corte. E depois, a gente tem que se lembrar que estes pontos todos aqui estão identificados. Estes pontos todos aqui são os mesmos. Aqui não são os mesmos, quer dizer, são os mesmos para este torro e vão ser colados desta maneira. Logo aqui nós tiramos uma pequena superfície e vamos substituir a superfície colada por outro pedaço de superfície, mas com estas identificações. Logo isto vai dar aquilo que tem quatro lados, ou seja, é um octógono. Vou tentar desenhar um octógono sem me enganar. Algo assim, algo assim. E depois já mostro onde é que estava o corte. Algo assim. Vamos por aqui pontos para se ver bem. Então, temos aqui, obviamente eu não usei mesmo a convenção ah, que fiz nas minhas notas, isso é um erro grave. B, e depois aqui B, quer dizer, no fundo não tem muita importância. Temos aqui o A, onde é que está o nosso corte? Normalmente está aqui. E do outro lado temos o C, o D, o C vai assim e o outro D vai assim. E efetuando as devidas identificação, o A com o A, o B com o B, o C com o C, o D com o D, vamos ter o torre com dois buracos. Logo, vocês têm que perceber que, objetivamente, o espaço que eu estou a estudar aqui e no qual eu estou a proceder a estas identificações, isto é um quadrado. É só um quadrado onde, no fundo, eu pus quantos pontos? 2, 4, 6, 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois fiz estas identificações. Disse a junção entre estes dois pontos vai ser A, depois aqui vou ter B, depois aqui vou ter C, depois aqui vou ter D, neste sentido, depois aqui vou ter C, depois aqui vou ter D, A e B. Tá? Logo, eu peguei na fronteira do quadrado e disse, bom, defini uma regra que vou identificar este caminho, este lado com este lado, de uma certa maneira, etc. Mas da mesma maneira, eu organizei aqui no octógono, mas podia ter, e aqui organizei no quadrado, eu podia até pegar numa circunferência e pôr os meus 8 pontos nessa circunferência. Neste caso, não é uma circunferência, é um disco, e proceder o mesmo tipo de identificações. A forma do objeto não tem muita importância. O que é importante são as regras de identificação. É só uma observação, e aqui o exercício que, que eu aconselho é de fazer a codificação de um torro com três buracos. Ou seja, torro com três buracos. Aqui é uma coisa mais ou menos assim, assim. Aqui temos um buraco, aqui temos outro buraco. E podemos pôr outro buraco aqui, mas vamos pôr aqui para ficar mais bonito.
Mas pronto, a ideia da construção das identificações para um touro até os três buracos é muito semelhante àquela que nós acabamos de fazer. Ou seja, basicamente temos o torro com dois buracos e temos um torro. Logo vamos aqui fazer um corte e colar os dois e vai dar, em vez de um octógono, vai dar um polígono com 12 lados. Ahm, já agora, quando a gente está a fazer isto, esquece um bocadinho, não deve esquecer aquela questão da cola, da folha de papel e da cola. Porque se nós organizássemos uma folha de papel desta maneira e tivéssemos e colássemos, ah, se a folha de papel fosse bastante flexível, nós iríamos, de facto, depois da colagem, obter este tipo de conjunto. Logo, a ideia não é só a partir da codificação obter um torre a um ou dois ou três buracos, é também que se nós temos um torre com vários buracos, ah, não é preciso de visualizá-la em três dimensões, podemos simplesmente cortar adequadamente, lembrando onde é que cortamos e onde é que os pontos são identificados e fazer de maneira que o torre se fica plano, ou seja, graças às identificações e aos cortes, conseguimos ter uma versão plana do torre. Eu acho que toda a gente, mesmo quando era pequenino, já construiu um cubo. Ah, eu vou me enganar? Não. A gente pega no folho de papel, faz um recorte assim, né? Ah, e, e isto, quando a gente junta e cola os vários lados, vai nos dar um cubo. Este processo que nós estamos a ver agora não é nada mais, nada menos que o mesmo processo de colagem que permite a um objeto plano construir uma superfície. Ah, Aqui, é isso que eu queria dizer. Ah, Pronto. Perguntas. Logo, este tipo. O professor pode só puxar para cima só para ver uma coisa, se achou? Ah, sim, sim, ok, ok. Seja, Pode ser. sim. Ou seja, também se vê ao contrário. Pegamos no cubo, cortamos, lembramos onde é que os pontos se identificam e se cortamos adequadamente, conseguimos torná-lo plano. E se a gente se lembra das identificações, conseguimos reconstruir o cubo. Logo, este tipo de construção pode ser feito de maneira muito mais geral e é aquilo que se chama os complexos celulares, não? Ou no livro do Atcher, os CW complexos. E pronto, isto vai ser a nossa primeira introdução a esta noção. Logo, é uma construção indutiva. ah, Começamos por pontos, essencialmente, e vamos ligar esses pontos por curvas, e vamos ligar essas curvas com superfícies, áreas, quer dizer, superfícies, e vamos ligar essas superfícies por volumes, essencialmente os objetos de base que nós vamos usar são o D0, que eu lembro que para nós é um ponto. Eu acho que até D0 para nós eu tinha dito que era um. ah. O D1, que é o intervalo menos um, um. O D2, que é o disco, x quadrado mais y quadrado inferior ou igual a 1. E com estes
objetos de base, deformados, eventualmente, e D3, etc., esfera, vamos construir essas superfícies, como o torre, como o cilindro e como a botelha de Klein, etc. Logo, como é que se constrói um complexo celular? Ah, o ponto zero é, começamos com um conjunto que é chamado zero esqueleto, que é essencialmente, notamos X0, que é uma coleção de pontos, ou seja, ou seja, uma família discreta de pontos. Logo, o discreta, podia ser dito de outra maneira, podia dizer é uma família de pontos isolados. Uh, Discreta é no sentido que a topologia que nós metemos nesse zero esqueleto é a topologia discreta, mas nós nos vamos focar muito sobre qual é a topologia que está no complexo celular, vou só nos focar na, ah, na definição, na construção simples. Logo, no caso do torre, isto vai ser o nosso exemplo de construção, o zero esqueleto no torre vai ser simplesmente um ponto. Depois vamos ligar a esses pontos ah, caminhos, ou seja, D1s, linhas, é isso que eu quero dizer, um esqueleto. Um esqueleto ah, X1 é é obtido colando, ou o termo correto seria por adjunção, vírgula, por este, põe aspas, mas é o termo correto, por adjunção, eu prefiro colando, ah, de segmentos D1 aos pontos de XG. De XG. Logo, no caso do nosso torre, como é que vai ser feito? Vamos considerar, por acaso eu aqui criei outra cor. Vamos pegar azul, ok? Vamos pegar neste D1, não quero azul assim, quero azul assim, assim, não, por exemplo, este D1, e vamos olhar, colar outro D1, desta forma, aqui por trás, por exemplo. Aqui podia pôr setas, mas as setas não são assim tão importantes. Ah, Pronto, esse processo de colagem é intuitivo. Pronto, eu peguei no segmento D1 e esta extremidade, vamos chamar aqui a extremidade 0 e a extremidade 1. Na extremidade 0 eu juntei ao ponto e a extremidade 1 também juntei ao ponto. Ou seja, fiz essencialmente isto e depois colei estas extremidades ao ponto do meu esqueleto. Como é que se realiza esse processo de colagem? Bom, é pegando nas extremidades de D1, ou seja, ao final de contas, no bordo de D1, neste caso a fronteira, e nós sabemos que a fronteira de D1, pelas nossas notações, é o S0. Aqui eu chamei 0 e 1, mas devia ter chamado menos 1 e 1, que é constituído destes dois pontos, menos 1 e 1, e defino uma aplicação do bordo até X0. Tá? Notam que aqui eu tenho duas aplicações. Eu tenho uma aplicação que é verde, que eu vou chamar Φ, e vou ter outra aplicação de S0 para X0, que eu vou chamar Psi. Tá? E essas aplicações, o que é que elas me dizem? Elas dizem como é que o bordo de D1, a fronteira de D1, é colada no ponto. Mais uma vez, isto voltará a ser formalizado
Finalmente, no caso do torno, há mais uma última etapa, que é construir o 2 esqueleto, que é X2, que é obtido a partir de X1, ou seja, é um processo que é, repito, que é indutivo, colando, ou seja, por adjunção, eu vou guardar a expressão colando, ah, superfícies, D2, colando D2 aos, quer dizer, aos pontos X0, aqui colamos D2 a X1. Logo, como é que esse processo de colagem é feito? De forma semelhante ao anterior, logo vamos considerar o bordo de D2, e o bordo de D2 é S1, o D2 é o círculo de raio 1, o bordo vai ser S1, e definimos uma aplicação. Eu vou ficar sem nomes, vamos chamá-la tau, ou assim, teta, vamos chamá-la teta, a X1. Logo, no caso do torro, não é muito claro como é que essa colagem é feita. Ou seja, repararem, eu tenho aqui dois segmentos, ah, duas, duas linhas fechadas, e eu vou colar outra linha fechada, que é o bordo de um disco, a estas linhas fechadas. Logo, parece um processo complicado, porque no fundo isto, no caso do torre, pode ser feito na realidade. Ou seja, imaginando que nós temos uma folha de papel, ou um bocadinho, não é bem de papel, mas é de um material elástico, tem esta forma, uh, elástico. A fronteira deste conjunto, o bordo deste conjunto, é S1. Logo, eu tenho que arranjar uma maneira que é, ao final de contas, o que me diz esta aplicação, de colar S1 no caminho verde e no caminho azul, de maneira a fechá-lo num torro. Não. Posso escrever, mostrar o que é a cena fechada, pelo menos. Vamos ter uma coisa assim. Temos aqui o nosso ponto. Nós temos aqui, ou seja, o zero esqueleto. Nós temos aqui o um esqueleto. Quando acrescentamos, colamos os segmentos. E depois esta aplicação diz-nos como colar a superfície. O disco. O disco, quer dizer, o disco cuja fronteira é S1. Logo, o que é interessante é que, na verdade, é por isso que eu não pus as setas, a forma como colamos S1, eu disse isto é D2, esta coisa é uma deformação de D2, mas isto também é D2. Ou seja, se eu deformar isto adequadamente, vou obter, sem rasgar, vou obter um disco. E a aplicação que nós vimos antes, logo eu aqui, vamos fazer estas em azul. Eu acho que é melhor fazer estas em azul. Começamos por identificar estas e depois identificamos estas. Eu não vou pôr as setas, mas podia pôr as setas. Posso pôr as setas, vamos pôr setas assim. Eu não gosto de pôr as setas porque depois já tenho que pensar em que sentido elas se encontram aqui. Mas depois depende em que sentido, se a gente cola em frente ou se cola atrás. Mas o que é que esta aplicação, estas identificações dizem? Estas identificações, elas dizem exatamente o que é que esta aplicação faz. Porque esta aplicação, ela parte de S1, e nós vimos que o bordo aqui é S1, e elas dizem-nos como é que nós vamos colar a fronteira do disco D2, o S1, ao
um esqueleto. Logo, é por isso que eu até prefiro que vocês vejam o vídeo do colega, porque ele explica isso relativamente bem e eu não vou fazer outra coisa senão repetir aquilo que ele faz. Ah, eu, por acaso, fiz aqui uns desenhos para, para explicar o processo, mas não fica muito bem. Logo, a ideia é que, se eu pegar nisto, eu tenho aqui o caminho, eu vou colar este lado, ah, no, ah, na linha verde, uma primeira vez. Logo, eu vou ficar com este pedaço de tecido colado e desligado, mas só colado nesta face. Ou seja, vou ter uma coisa que é colada desta maneira e o resto, estes pedaços, vão estar identificados num ponto, que eu colei dos dois lados, mas não estão colados ao resto, do touro, só estão colados uma primeira vez no círculo verde, na circunferência verde. E depois o que eu faço é pegar num dos azuis e colar no segmento azul. E isto já começa a ser complicado desenhar. Se eu faço, eu nem vou tentar desenhar, mas cola-se no lado azul. Uma vez que eu colei este, bem, falta colar novamente o verde. Logo, volta a colar no verde. E se vocês fizerem a experiência com papel ou, ou com desenhos, isso é possível fazer com desenhos, vocês vão ver que, ao final de contas, nós ficamos com, de facto, uma linha azul para preencher. E eu gosto de imaginar nessa linha azul tipo um zíper. E se vocês fecharem o zíper, vão obter o torro. Logo, é assim que nós construímos o torro, com este tipo de identificação este tipo de objeto, iterativamente, de complexo celular. No caso geral, haveria eventualmente uma etapa N, onde nós iríamos construir o N esqueleto a partir do N-1 esqueleto, X N-1. E como é que nós íamos fazer isso? Íamos fazer colando ou por adjunção, aqui vamos escrever formalmente, por adjunção de N células DN. Nós vimos a junção de segmentos D1, a junção de um disco D2. Um disco é duas células, um segmento é uma célula, um ponto é uma zero célula. Logo, por adjunção de N células, via aplicações que vão ser denotadas φ-alfa, que vai da fronteira do nosso N células DN, da fronteira do nosso DN, ao qual eu vou pôr um pequeno índice alfa para dizer que é o DN que nós usamos para a colagem psi-alfa, que é SN-1 alfa para o esqueleto N-1. Uma pequena notação é N índice alfa, que vai ser definido como o interior da N célula colada por psi-alfa. Chama-se N célula aberta. Tecnicamente, DN devia ser N cell fechada. Logo aqui as convenções também variam em função dos livros. Há pessoas que chamam isto, a cena aberta, é N cell, e depois dizem que a cena fechada é N cell fechada. Pronto, é só DN é N cell fechada e EN com pequeno N é N cell aberta. Isto é o E índice N, é a notação
mais ou menos usada por todos. Muito bem. Ah, logo, se nós pensarmos bem, aqui o alfa pertence a um certo conjunto de índices não especificado, que pode ser infinito, quer dizer, pode ser não numerável. Estas construções já são completamente gerais, não há restrições sobre a forma de fazer isso. O que há depois é problemas para definir a topologia do objeto, ah, mas, já defi- mas essa topologia já agora não vou falar dela. E, no fundo, o xigema vai ser obtido como a reunião disjunta do esqueleto N-1 com, aqui posso pôr, não, vamos fazer, reunião disjunta com a reunião disjunta das N-cell fechadas de N-alfa. Logo, obviamente, há um processo de identificação aqui que é feito. Logo, aqui podemos fazer um quociente pela relação de equivalência, ou seja, o R destas seguintes relações, ou seja, x é identificado com φ de x, qualquer seja x pertencendo ao S alfa n-1, ou seja, ao bordo do D alfa n, qualquer seja alfa pertencendo a A. Logo, não é muito importante de perceber essa passagem ao quociente. Um bom exercício é de ver. Aliás, não pode fazer. Não é muito importante ainda perceber esta passagem ao quociente, mas obviamente será a partir desta passagem ao quociente, usando a topologia quociente, que nós vamos ter a topologia deste conjunto. Uh, ok? Enquanto conjunto, o xigene também pode ser visto como outra reunião disjunta, que é a reunião com as N-cell abertas, desta vez. Logo, vocês podem dizer, mas então porquê que em cima nós temos um espaço quociente e porquê que abaixo nós não temos um espaço quociente? Conseguem perceber porquê que, pelo menos, porquê que o conjunto xigeno é isto sem identificações e é isto com as identificações, ou seja, com a passagem ao quociente. Conseguem ver? Não, não estou a perceber. Bem, porque o que é que nós estamos a fazer com estas identificações? Nós estamos a pegar em pontos da fronteira do disco da end-cell fechada, e estamos a identificá-los com, ou seja, os pontos da fronteira da end-cell vão ser os pontos daqui, e estamos a identificá-los com os pontos daqui. Onde é que estão estes pontos? Estão no esqueleto de ordem n-1. Ok, Estamos a colar estas fronteiras a outro conjunto, que é o xn-1. Mas percebem, há uma identificação de um ponto que está aqui, este ponto, com um ponto que está aqui, este ponto. Uh, sim, o que é que eu queria dizer? Logo aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: é que aqui há pontos a mais, tecnicamente. Há os pontos do end cell e os pontos onde vamos colar a end célula. Logo, não pode haver uma reunião, ou seja, reunião disjunta, não são espaços diferentes, ou seja, o DN vem de outros espaços. Logo, aqui a situação é diferente. Os pontos da fronteira da end cell, eles estão, a end cell aberta, eles estão aqui. Ou seja, estes pontos φ de x, que correspondem aos pontos da fronteira, eles já estão no, no N-1 esqueleto.
Logo aqui não é preciso fazer a identificação, porque eu recordo, isto é o interior de Dn alfa. Ou seja, isto é D alfa n menos Sn menos 1 alfa. Logo aqui consideramos que já estão os pontos identificados. Aqui já não há pontos aqui. Retiramos esses pontos. Pronto. Isto só para dar um exemplo, não é? No caso do torro, como é que a construção é feita? Bem, temos o nosso torro, vai ser o ponto é zero, mais um segmento, que eu vou chamar, ou seja, um segmento aberto, neste caso, um, um, que é uma célula, mais outra, uma célula, que eu vou chamar um, dois, e finalmente duas células. Ou seja, isto é um ponto, isto é um segmento aberto, isto é outro segmento aberto, e isto é um disco aberto. E isto é uma partição, é mesmo uma partição de T2 em células. Ah, uma observação. O T2, ou seja, o que eu quero dizer é que a decomposição em células não é única. A decomposição em células não é única. Ah, uma maneira de se convencer talvez seja mais visível na esfera S2. Por exemplo, a esfera S2 pode ser visto como um ponto e uma dois cell, ou seja, isto é uma zero cell e isto tem que se entender que é uma dois cell. Logo, dois cell no sentido esta coisa, na qual nós aproximamos os pontos da fronteira. Aqui, a fronteira está aqui, e o que eu faço é tipo, ponho o dedo dentro do disco, de forma a criar este buraco, entre aspas, e aperte, tipo com um fio, a fronteira, de forma a se ajeitar com o ponto. Logo, isto é uma construção de S2, mas outra construção de S2 poderia ser, ou seja, se isto seria S2 em igual a E0, união disjunta 1 é 2, mas eu também posso olhar S2 como um ponto, uma, uma célula, não? Ou seja, vamos chamar isto é 1, é 0, e em cima ah, duas, duas células. Ou seja, esta seria E2, 1 e esta é 2, 2. E o processo de construção é o tal processo recursivo. Começamos com o ponto E0, pulamos o segmento D1, ou seja, juntamos uma célula aberta ao E0 e depois, para ter finalmente dois esqueletos, uh, colamos duas, duas células. São, são estas. E há outras maneiras de fazer. Muito bem. Eu vou fazer aqui. Que horas são já agora? Pausar. Ok, nós vimos então o torre, o telha de Klein, a faixa de Möbius, a esfera. Outro conjunto e exemplo importante para o que vem a seguir é deixa-me ver, a definição, são os espaços projetivos. Eu falei na pequena introdução dos espaços projetivos, ou seja, vamos escrever isto PN
de R, que é o espaço projetivo de dimensão n. Hum, Deixa-me pensar nas opções que eu vou tomar. Então, sim, a definição geral do espaço projetivo é o conjunto ou seja, os elementos do espaço projetivo é o conjunto das retas vetoriais de Rn mais um. Ah, Algo mais simples é de ver o que é que acontece, o que é que esse conjunto é quando n igual a 1. Quando n é igual a 1, aliás, é quando n é igual a 0, acho que é mais fácil de ver. Quando n é igual a 0, nós estamos então em R e queremos perceber quais são as retas vetoriais do espaço vetorial R. E acontece que aqui, retas vetoriais da reta real, só há uma. Tá? Logo, P0 de R, o conjunto dessas retas vetoriais, vai ser um ponto. N igual a 1. Então, agora estamos em R2 e vamos olhar as retas vetoriais. O que são as retas vetoriais de R2? Então, olhamos aqui X e Y. Vão ser todas as retas que passem pela origem. Isto são retas vetoriais. Vocês podem começar a perguntar-se, quem não viu o vídeo antes, não é, Ruben? O que é que isto tem a ver com eventualmente uma superfície? Ou uma hipersuperfície? São conjuntos de retas. Ah, Bem, para nós geometrizarmos esse conjunto de retas, ah, há várias maneiras de fazê-lo. Eu agora estou um bocadinho. Como é que vamos fazer? Ah, Há a maneira bruta, que é dizer que, no fundo, estas retas vetoriais, elas são, cada uma delas é determinada. ah, não, é isso, a maneira que eu vou. É porque eu não. Eu fiz qualquer coisa aqui, preparei, mas não é isto que me apetece fazer. Ah, Logo, como é que nós podemos definir este conjunto? Com uma relação de equivalência. Logo, dizer que dois vetores de R2, X e Y, pertence a R2, estão relacionados e já agora R2 menos a origem. Equivale a dizer que eles são colineares, ou seja, existe um número real diferente de zero, tal que x é igual a lambda y. Entende-se que aqui o x e o y são vetores. Logo, um vetor, toda a gente sabe, ele vai determinar uma direção. Dois vetores colineares vão determinar a mesma direção. Logo, neste espaço, com esta relação de recorrência, ou seja, com este espaço quocientado por esta relação de equivalência, é essencialmente, ou seja, a relação de equivalência, que é a relação da colinariedade, de colina, coliniaridade, não sei se escreve-se assim, é aquilo que a gente chama P2 de R, o plano projetivo. Há outra forma um bocadinho mais esperta de definir isso, é dizer que quando eu olho, para além ou seja, este é um bocado formal, quando eu olho as retas vetoriais, ou seja, as retas que passem pela origem, bem, todas essas retas vetoriais vão intersetar o disco S1, S1, porque a gente está em R2, em dois pontos. Logo, no fundo, uh, podemos definir
uma aplicação que vai de, não que vai de P2 de R, ou seja, de uma reta vetorial. Não, eu aqui estou, eu não devia improvisar. Isto, eu já estou bastante cansado, por isso não vamos improvisar. Vamos dizer que uma reta vetorial ela interseta em dois pontos, o círculo S1, e para caracterizar uma reta vetorial basta identificar esses dois pontos. Ou seja, nós só precisamos de um ponto para caracterizar uma reta vetorial. Logo, isso equivale não à relação de colinariedade, mas à relação antipodal. Logo, no que a gente faz, ou seja, o espaço projetivo também pode ser definido para x pertencendo a S1, x para x pertencendo a S1, nós dizemos que x é equivalente a menos x. Logo, S1 quocientado pela relação de equivalência antipodal, ou seja, menos x, x pertencendo a S1, que vai ser, sim, isto é uma relação de equivalência, também pode definir P2 de R. Aquilo que eu estava a tentar fazer, e que é muito simples de fazer, é mostrar que de facto estas duas representações são as mesmas. Uh, Como é que se faz isso? Ou seja, no fundo, como é que se faz isso? Logo, este é o nosso P2 de R. Logo, a ideia é definir uma aplicação que vai de S1 para o P2 de R definido aqui. Ah, e é muito fácil, certo? Porque eu pego num X pertencente a S1 e eu associo a reta vetorial, ou seja, associo Rx, que é a reta vetorial gerada pelo vetor x. Quer dizer, sempre diferente de zero, porque nós estamos em S1. Professor, eu como a aula acabava às 5h30, tinha uma coisa marcada para as 6, então eu vou ter Pronto, que então, sair. mas agora deixa-me Ah, só concluir aqui em 2 segundos. ok. Em 2 segundos. Ah, sim, ou seja, temos esta aplicação e basta ver que, no fundo, esta aplicação ela é compatível com relação antipodal. Antipodal, que eu defini acima. Logo, o que é que a compatibilidade desta aplicação vai nos dar? Vai nos permitir passar ao quociente com a relação antipodal para P2 de R. Logo, vamos ter uma seta que liga os dois. A única coisa que falta demonstrar é que isto é de facto uma bijeção. Mas o facto disto ser uma bijeção fica em exercício, que é o exercício fácil. E com isto,